Salmos 92, irmãos, verso do 12 ao 15, plantados na casa do Senhor. Palavra de Deus que nós lemos: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. Mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes, cheios de vida, anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Amém, queridos? Eu gosto muito desse Salmo 92, e esses dias, degustando, refletindo em tudo que nós vivemos nos últimos dias como igreja, no mês de maio, foi o salmo que me veio ao coração. Talvez eu possa estar falando para alguém que não sabe, não consegue entender exatamente o que nós vivemos, mas como eu escrevi ontem à noite, num grupo dos irmãos, o que nós vivemos foi algo sobrenatural, algo muito especial, algo além das conquistas materiais, que foram muitas, algo além das lindas programações, foi algo de fato muito especial. E esse salmo me veio em mente, não por acaso. Essa semana meu sogro, Antônio de Lima, diácono, pai de Magda, esteve celebrando 88 anos de vida. E o versículo final desse salmo diz, ou o versículo 14, diz que na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. E pensando na vida do meu sogro, que tem a sua vida limitada hoje por questão de saúde, mas ele consegue, como eu costumo dizer, é bom quando a gente vê a palavra de Deus se materializando. Eu consigo olhar ou lembrar do meu sogro e perceber que mesmo na sua velhice ele continua cheio de vida, mesmo na sua alimentação ele continua dando frutos. E é bom quando a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Mas para que você não fique apenas pensando naquilo que nós vivemos, eu não sei se nós temos se é foto, se é vídeo, mas eu queria que você pudesse visualizar e trazer à memória, e aqueles que não participaram, aqueles que não viram, poder relembrar um pouquinho em imagens do que foi o nosso mês de maio, mês de aniversário de 20 anos da igreja. São fotos, tá certo? Então aí algumas fotos para os irmãos verem, desde a nossa primeira semana, a nossa conferência da família. Vai devagarinho para eu ir passando aqui. Nossa conferência da família, foi um tempo precioso, tempo especial. Inauguramos aqui a nossa parte externa, e foi o pastor Santiago trazendo a palavra, junto com a sua esposa, a irmã Sandra, e foi muito especial aquela noite, na verdade aquele final de semana, porque a conferência concluiu-se no domingo à noite, onde eu estive pregando, mas pela manhã do domingo ainda, nós estivemos celebrando tanto o encontro de casados, como também o nosso encontro a celebração de 4 anos de projeto social Doar e Amar. E também foi um momento muito especial. Abençoamos a vida daquelas famílias, das crianças, aqueles que ali estavam presentes, e ali de forma oficial nós concluímos a nossa primeira semana de aniversário. A nossa segunda semana de aniversário, ela viveu de forma mais intensa por meio da nossa viagem missionária a Salto do Céu. E assim fizemos, um grupo de aproximadamente 50 irmãos, estiveram ali entre adultos, idosos, crianças, e ali recebido por aquela família missionária, pastor Luiz e a sua esposa. Passamos um dia ali de oração naquela cidade, vencemos as barreiras, Deus supriu os recursos, providenciou todos os meios, e foi um tempo muito precioso. Na quarta-feira da terceira semana, nós estivemos aqui com o nosso encontro das igrejas batistas da cidade, irmãos. Tempo de muita comunhão, e para os irmãos que são mais antigos assim, confesso que quando aconteceu, ou quando nós organizamos, nem os pastores
Quero confessar esse pecado aqui publicamente. Se eles vão ver esse culto depois, eu acredito que não. Eles devem estar vendo o culto deles mesmo, não é verdade? Mas nem os pastores, quando nós nos reunimos, a promessa dos pastores é: olha, eu consigo trazer aproximadamente 10 pessoas. O máximo que eu vou conseguir trazer, pastor, é 3 carros comigo. Eu disse: não tem importância. O que vier vai ser bem-vindo. Mas nós vamos orar e Deus vai agir. E eu me lembro que naquela quarta-feira, ao final do culto, nós nos cumprimentávamos ali ao fundo, 2 ou 3 pastores dos demais que estavam presentes, e um deles disse assim no meu ouvido, que a nossa igreja não sabe o tamanho da nossa fé, da nossa incredulidade, porque nem eles, até eles se assustaram com a quantidade de ovelhas que acompanharam, e com aquele ajuntamento que nós tivemos aqui. Foi algo que há algum tempo não acontecia, e Deus nos permitiu, não só acolher as igrejas, mas também honrar os seus representantes, seus pastores, poder honrar a nossa conversão, poder prestigiar aquilo que as igrejas têm, por meio dos seus grupos. Foi dada a oportunidade para que essas igrejas pudessem estar participando do culto. Celebramos a ceia junto, ministramos a palavra, e era notório no rosto dos irmãos presentes, primeiro dos nossos membros, o orgulho, e daqueles que estavam conosco, a alegria de ver a igreja tão bonita, tão bem representada. Deus multiplicou os recursos, Deus multiplicou o pós-culto. É verdade que houve nos bastidores um verdadeiro mover, né, correria total, né, porque até nisso a gente foi incrédulo, até nisso nós somos homens de pequena fé, e foi uma noite muito especial, e eu só vim ter de fato uma noção pós esse momento, quando eu comecei a receber um retorno dos irmãos, do que significava aquela noite, do que tinha acontecido ali, e aquilo me deixou muito feliz em Deus, porque foi combinado. Por que deu tão certo, né? Porque não foi imposto, foi feito um café da manhã, eles tiveram a oportunidade de escolher o dia, o formato, porque nem sempre e nossas agendas batem, e louvado seja Deus por isso, e foi um tempo muito especial, na quarta-feira. No sábado da terceira semana, nós tivemos a nossa corrida solidária, irmãos, e junto com a corrida, a nossa feira culinária. Mais uma etapa vencida, mais um desafio superado, né? Vivemos alguns desafios, tínhamos expectativas grandes, no meio do caminho percebemos que, por circunstâncias que fogem do nosso controle, a coisa não seria assim, tão como teria percebido, fácil de conseguir pessoas, mas Deus foi trabalhando, repreendendo as más línguas, repreendendo aqueles que torcem contra. Que é isso, pastor? Tem, meu irmão, tem. Não se iluda não, meu irmão. Tudo que nós vivemos debaixo de muita batalha espiritual, muita, mas muita mesmo. Mas Deus é maior, amém, irmãos? E aqui nós conseguimos juntar um grupo de aproximadamente 100 corredores, né, entre os oficiais e não oficiais, porque por mais que a gente tomasse cuidado, mesmo assim tivemos algumas pessoas que a gente não tem como proibir, participaram, mas só foi premiado, só recebeu a medalha aqueles que estavam devidamente registrados. Tivemos esse cuidado, e foi um trabalho assim, irmãos, muito especial. O espanto dos corredores aqui conosco, quando eles viram a organização da igreja, a alegria da igreja de receber. Não foi uma corrida qualquer, irmãos, eu tenho certeza. Eles marcarão essa corrida na vida deles, em poder entregar uma Bíblia. Arrumamos um problema santo, porque depois muitos outros queriam receber uma Bíblia, né? Quem sabe numa próxima edição a gente não consegue entregar um para cada corredor, amém, irmãos? Esse era o nosso sonho inicial, inclusive. Mas nós ficamos muito felizes por aquilo que Deus já nos deu. Só para você ter ideia, Deus mandou essas Bíblias que eu tinha ganho há um ano atrás. Foram as Bíblias que abençoaram todas as programações de aniversário, desde os pastores, homenageados, corrida, doar e amar. Deus reservou, guardou literalmente durante um ano aquilo que nós iríamos precisar. E a nossa feira, que por algum momento parecia que, será que deu certo? Será que deu lucro? Não é? E ali, quando eu pude me inteirar, porque fizemos o bazar, não há de se esquecer também, nesse mesmo dia, quando somamos ali e fizemos aquilo que era a matemática entre bazar e corrida, percebemos que a corrida tinha sido muito melhor do que nós tínhamos pensado. A nossa feira, que visava, não há por que negar, sim, a feira visava um lucro, a feira visava vendermos alimento para nos ajudar nos nossos custos. Isso não é pecado para a igreja não, viu, irmãos? E Deus honrou,
honrou a generosidade, as doações, o trabalho, o esforço de todos, e foi uma noite muito especial, irmãos. Poder ver a alegria dos corredores, tivemos o apoio das autoridades, conseguimos o que muitos diziam: não vai conseguir fechar a rua, não, é impossível, Pedro, vinha um corpo de bombeiro, veio o carro do bombeiro, veio 2, Pedro, inclusive um eu precisei dispensar, porque literalmente eu precisei dizer: olha, eu não queria molhar todo mundo, eu disse: não, vai molhar aqui, é melhor voltar, se o senhor autorizar, a gente volta para o quartel. Não veio apenas um carro de trânsito, eram 2, a avenida era impossível, não só foi fechada a rua, foi fechada a avenida principal, irmãos, para que a gente pudesse dar a partida e também na volta chegar. Deus fez tudo isso, amém, irmãos? Por isso que o salmista no Salmo 92, no começo, disse que é bom render graças ao Senhor. Mas isso não foi tudo não, porque aí chegamos finalmente à nossa semana de aniversário. Na quarta-feira 21, vivemos aqui uma celebração muito honrosa. Conseguimos juntar aqui, irmãos, ser a proeza e a bênção de Deus, de juntar aqui as 3 gerações de famílias pastorais. Eu tenho dito e digo isso sem nenhuma prepotência, eu não conheço na história, não conheço igreja que tenha conseguido, com tão pouco tempo, conseguir isso. E foi um tempo abençoador para nós em recebê-los, mas um tempo abençoador para eles. Foi um tempo único na vida do pastor Eugênio, da irmã Regina, do pastor Caldenor e na vida da irmã Edna, irmão. Eles foram impactados. Você não sabe, pastor Eugênio nem falou isso, mas eu posso dizer agora, na semana de vir para aqui, se preparando para vir para aqui, o pastor Eugênio ganhou um presente do seu filho, um carro. Mas durante a semana o inimigo, para tirar a paz dele, um caminhão desgovernado, entendeu? Aí invadiu a sua, quase que invade a sua casa. Deus protegeu ele, acordou de madrugada com um carro grande, não sei se um caminhão, uma caçamba, que iria dar literalmente na sua casa. O seu carro, que o seu filho lhe deu com tanto prazer, foi colidido. Teve um prejuízo para precisar acionar inclusive o seguro. Tudo isso para roubar a paz daquele homem que veio aqui. Na data que ele estava aqui conosco, na sexta-feira, ministrando aos homens e ela às mulheres, era a data de aniversário da sua filha, que já partiu para a eternidade. Deus usou essa igreja para trazer um conforto àquela família. É bom render graças ao Senhor, irmãos. É bom cantar louvores ao Senhor, como diz o salmista no Salmo 92, anunciar de manhã a misericórdia, durante a noite a fidelidade, cantar com instrumento de cordas, de lira, de sonoridade, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei as obras das tuas mãos, amém, irmãos? No sábado e domingo não foi diferente. Um grande ajuntamento, inauguramos o nosso salão anexo, salão agora que tem por nome Salão Pastor Eugênio e Pastor Caldenor. Gerações passarão, eu vou passar, você vai passar, e aqueles que virão saberão quem foi que deu os primeiros passos nessa obra aqui, amém, irmãos? E isso é motivo de agradecermos e louvarmos a Deus. Vivemos um tempo preciosíssimo no tempo infantil com essas 2 famílias pastorais. E aí, sobre isso, a gente tem até um registro de uma foto, mas não daquilo que foi vivido de fato. Quem lá esteve viu. Tempo único, tempo especial, tempo de muito quebrantamento, tempo, eu diria, libertador, tempo de cura na vida de todos nós que ali estávamos. Deus reservou aquele momento tão precioso para nós. E as celebrações, tanto do sábado e domingo, muito especiais, irmãos, muito únicas. Os nossos grupos abrilhantando, como você vê na foto. Nosso coro infantil, nossa coreografia, nosso coral, tornando as celebrações, tanto da quarta quanto do domingo, porque no sábado nós tivemos outra proposta, ainda mais bonitas, ainda mais representativas diante de Deus. No domingo pela manhã nós celebramos o batismo, a ordenança do Senhor. No domingo à noite celebramos a ceia, a ordenança do Senhor. Amém, irmãos? Domingo pela manhã, depois do batismo, nos juntamos aqui e fizemos aquilo que, se não tiver, parece que é pecado no aniversário, né? Que é juntarmos as pessoas para comermos. Mas eu quero aqui fazer dar um voto de louvor a essa igreja, porque nós, irmãos, entenda isso com muito amor, nós conseguimos entender
que o mais importante não é a comida, amém, irmãos? Não é. E sabe como foi que eu percebi isso? Foi quando no domingo à noite, ao terminar de um culto de quase 3 horas, se você não sabe, o culto domingo passado só não teve 3 horas de YouTube, porque eu pedi para acabar. Mas nós saímos daqui de dentro do santuário, eram mais de 10 horas, e iniciamos o culto aqui 7 horas da noite. E eu preocupado com a hora, até que, conversando aqui, orando com uma componente do louvor, vou dizer, foi a irmã Lívia, ela disse, pastor, não é festa, como o senhor disse, quem quiser que se levante e vá embora, vamos fazer o que a gente se propõe. Eu disse, é verdade. O coral, eu tinha dito que ia cantar uma música só, ficou todo mundo meio esquisito aqui, eu disse, é 2, é 1, é 2, é 1, é 2, é 1, porque eu só tinha avisado a Ruana, vamos cantar os 2 hinos. E aí ao final do culto aqui, irmãos, eu quero terminar esse flashback trazendo uma palavra de gratidão à igreja, de orgulho pelo trabalho feito, um lindo trabalho, eu diria perfeito trabalho, irmãos, trabalho leve, trabalho feliz, por isso que fluiu, por isso que não faltou recurso, e não faltará para honrar o que ficou, amém, irmãos? Por isso que nós tivemos casa cheia todos os cultos, por isso que nós tivemos o culto online, todos os cultos, mais de 100 pessoas acompanhando, por isso que quem veio se alegrou, por isso que as famílias pastorais foram tão edificadas, a gente via isso no rosto deles, na fala deles, honramos eles como convém pós-celebração, com uma oferta digna, não ao pregador apenas, mas àqueles que se doaram aqui. E aí no domingo de noite, quando eu concluí o culto aqui, preocupado um pouco com a hora, confesso, e foi feito toda aquela homenagem, ali, irmãos, eu de fato preciso trazer para os irmãos que foi a maior manifestação de amor que eu recebi dessa igreja. E não é pelas crianças, enfim, mas foi ver a espontaneidade. Eu me lembro, irmãos, isso não está aqui no sermão, e eu vou ter pouco tempo, mas faz parte do sermão, que num determinado ano de ministério, eu não lembro exatamente qual foi, eu estava aqui, minha mãe estava aqui, e eu estava aqui com um painel, aquele painelzinho da ovelhinha aqui, de tecido, quando se fazia, batendo foto com a minha mãe, e eu me lembro que quando eu saí, lá fora, alguém me trouxe a notícia, e não fique triste com isso não, mas é história, de que o que tinha sido servido já tinha acabado. Por algum motivo não esperaram nem o pastor, nem a mãe do pastor chegar lá. O bolo estava guardado, mas o que tinha sido, e aquilo me entristeceu tanto naquele ano, porque no meu íntimo eu dizia, Senhor, eles não agradeceram por esse tempo, eles não estavam preocupados de fato, mas eu coloquei no meu coração de continuar insistindo. Certa vez alguém perguntou para mim por que eu celebrava aniversário de ministério, porque não era o hábito dessa igreja. Eu disse, porque justamente por isso, para que a igreja possa celebrar isso. E domingo passado eu saí daqui, irmãos, assim, de alma lavada, sabe, amei o que ganhei, não pude desfrutar muito, que a pressão não deixou. No primeiro pacote de amendoim a pressão já foi para 15 essa semana, né? O corpo relaxou, a barriga também não aceitou o bis, né? Então está lá ainda boa parte guardada, mas aonde eu pude usufruir, mas o bonito mesmo foi ver ninguém saindo. Aquela imagem eu vou guardar no meu coração, irmãos. Eu disse isso ao pastor Eugênio, eu disse isso ao pastor Caldonô, que foi a maior manifestação de amor que eu tinha recebido dessa igreja, e aquilo veio como realmente assim um bálsamo para coroar aquilo que foi a nossa celebração. Por isso que é bom render graças ao Senhor, amém? E é sobre isso que o salmista no Salmo 92 fala, irmãos. Salmo 92 é um salmo de gratidão a Deus, e nós não podemos ter outro sentimento no coração senão agradecer a Deus, agradecer a todas as vidas envolvidas, alcançadas. Depois nós traremos com mais detalhes as nossas conquistas, mas o Salmo 92, o salmista nos chama a atenção a esse reconhecimento do como é bom servir ao Senhor, amém, irmãos? Como vale a pena cantar ao Senhor, como é
diferente, um povo que se alegra na presença e na casa do Senhor, que exulta o poder do Senhor, que reconhece as suas grandezas. E é sobre isso que a mensagem de hoje quer falar, irmãos. Porque diante de tudo isso, eu fiquei pensando da mensagem de hoje e pensei em trazer uma palavra de gratidão a Deus, e seria apropriada, mas a palavra que veio ao meu coração, como eu disse, inclusive fazendo ponto com o aniversário do meu sogro, foi que nós precisamos, sabe o que é, irmãos? É estarmos plantados na casa do Senhor, amém? Essa é a melhor forma que nós temos para agradecer, porque o aniversário passou, as visitas, embora que até maio do ano que vem nós estaremos ainda celebrando 20 anos, e não se engane não, segundo semestre nós teremos coisas preciosas ainda para viver, amém, irmãos? Coisas grandes e preciosas para viver. Mas o que veio com o coração, a resposta de Deus foi essa palavra, a palavra de que é bom louvar ao Senhor, é cantar louvores ao Senhor, pela manhã anunciar a benignidade, à noite fidelidade, cantar com instrumento de cordas, saltério, harpa solene, pois o Senhor me alegraste pelos teus feitos, exultarei as obras das tuas mãos, quão grandes são as tuas obras, profundos os teus pensamentos. Em contraste, no verso 6, o salmista apresenta o comportamento não do justo, mas do tolo. Ele diz que só o tolo não percebe isso. O verso 6 diz que o tolo não compreende, o insensato não percebe isso. E eu me lembrei da mensagem que eu preguei antes da semana do aniversário, festa na casa do pai, quando o filho mais velho não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo. Só o tolo não percebe, só o insensato não enxerga o quanto nós somos abençoados quando os nossos pés estão plantados na casa do Senhor, quando os nossos corações estão voltados para o Senhor, quando nós estamos reunidos de fato em unidade no mesmo propósito. Só o tolo não consegue enxergar as bênçãos do Senhor. Embora os perversos brotem, diz o verso 7, como a grama, e floresçam os que praticam mal, eles serão destruídos para sempre. Em contrapartida, o contraste do 12 diante diz que os justos florescerão como palmeiras, crescerão como cedros do Líbano, pois estarão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus, e mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Embora os ímpios cresçam e floresçam, com rapidez eles são destruídos. Já os justos criam raízes. Em contrapartida, os justos estão plantados no melhor lugar. Os justos estão colocados exatamente no lugar que Deus quer, que Deus deseja. O Salmo 92, portanto, irmãos, é essa metáfora da vida cristã, onde nós aprendemos que plantados na casa do Senhor, nós podemos viver dias especiais, desfrutar de bênçãos, do seu cuidado, do seu milagre, do seu agir. A literatura hebraica, irmãos, que é cheia de metáforas, traz essas imagens da natureza de forma muito presente nas páginas dos escritos bíblicos ou da Bíblia Sagrada. Árvores, flores, frutos são exemplos sempre apontando para algo glorioso diante do Senhor, no meio do seu povo. E a pergunta é: por quê? Por que devemos estar plantados na casa do Senhor? Ou o que de fato aprendemos quando o salmista diz no início que é bom cantar louvores, que é bom render graças, que é bom reconhecer os feitos do Senhor, que só os tolos não fazem isso, que só os insensatos não compreendem isso, mas que os justos eles são como palmeira, e que os justos eles são como um cedro. Há pelo menos aqui, irmãos, algumas lições preciosas para nós, com o coração cheio de gratidão, que devemos estar por aquilo que Deus fez, está fazendo e, como diz o cântico, há de fazer. Amém, irmãos? Primeiro, nós precisamos perceber a qualidade da árvore, o lugar onde elas estão plantadas,
e a sua longevidade. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros no Líbano. Palmeira e cedro. Plantas, eu diria, de qualidades, de fato. Palmeira, irmãos. O hebraico da palmeira, segundo alguns estudiosos, na verdade, essa planta seria a tamareira. Essa planta tira da sua raiz, ou sua raiz tira a água de lugares distantes do seu tronco. O tronco dessa árvore, irmãos, na sua maioria, é seco e os frutos se concentram no alto, totalmente voltados para cima. O seu fruto é o mais delicioso, mesmo sendo uma planta do deserto. Sim. As palmeiras aqui, ou a tamareira, florescem o ano todo e depois das flores chegam os frutos. A tradução que nós temos para o Ocidente, que registra como palmeira, na verdade, para o Oriente, a tamareira, essa árvore cresce nessa circunstância completamente adversa: sequidão, solo salgado, sem irrigação, no meio do deserto. É como se o salmista estivesse dizendo para nós o seguinte, irmãos: o justo cresce como palmeira, em outras palavras, cresce no meio da adversidade. Amém, irmãos? No meio da adversidade. Quando a palavra de Deus diz que o justo florescerá como palmeira, irmãos, ela afirma que o cristão deve florescer todo o tempo, independente da situação e do momento que está passando. A palmeira é essa árvore que resiste bem ao calor. Mas é interessante que alguns especialistas dizem que ela não suporta o frio, ou não se adapta ao frio. Isso quer dizer que quando nos afastamos do calor da igreja, do calor da presença do Senhor, nós estamos correndo risco sério, irmãos, de morrermos espiritualmente. A palmeira, exemplo dado pelo salmista aqui, é uma das árvores mais difíceis de se arrancar da terra, porque ela possui uma das raízes mais fortes entre as árvores, resistente às tempestades, ventos. Ela se inclina com força do vento, porém resiste e volta ao seu normal. Como servo de Deus, é disso que eu e você precisamos. Precisamos ter raízes profundas, espiritualmente falando, como essa palmeira, como a tamareira, para permanecer inabalável diante das adversidades. Percebam, irmãos, que raízes é frequentemente mencionado na Bíblia, simbolizando a nossa alicerce, a origem. As raízes são parte da planta que geralmente está abaixo do solo, com algumas exceções, isso é verdade. E ela sustenta, alimenta, dá estabilidade, vida. Nossas raízes espirituais, portanto, irmãos, têm um papel importantíssimo em nossa vida para com Deus. São elas que nos alimentam com a palavra de Deus, nos dão a estabilidade no tempo de provação e nos sustentam na caminhada com Cristo. Em 20 anos, como igreja, certamente encaramos muitas provações, períodos mais próximos, períodos menos prósperos, períodos de crescimento, períodos de estagnação, mas mesmo assim, por sermos uma igreja de Cristo, por estarmos fincados com raízes profundas, permanecemos firmes no Senhor. Amém, irmãos? Isso nos remete a Jesus falando a parábola do semeador, lembra disso? Mateus 13, do 1 ao 23, Marcos 4, do 1 ao 20, Lucas 8, do 5 ao 15, todos esses textos registram Jesus dando a explicação clara sobre aqueles que recebem a palavra. E no verso 20 de Mateus diz que o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria
mas, segundo o texto, não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. É chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Não tem raiz. Enquanto o salmista diz que o justo floresce como um palmeiro, ou seja, cresce com raiz, cresce com sustentação diante de Deus, o próprio Senhor Jesus alertou que aqueles que ouviam a sua palavra, o que foi semeado, é o que ouve a palavra, mas que recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Há um hino de uma cantora que diz que só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que atravessei, cada deserto que sobrevivi, trouxe um bem para mim. O justo cresce, cria raiz no meio da adversidade. Amém, irmãos? Mas o salmista diz também que esse justo, ele é como um palmeira, ou tamareira, ele é como também o cedro do Líbano. Ele faz questão de identificar da onde é esse cedro. E os cedros, irmãos, são árvores das montanhas, mas também podem ser transportadas para outros lugares mais baixos. O povo de Israel buscava e transplantava para Israel essa árvore muito bela, pois ela fornece uma madeira excelente, de excelente qualidade, e também serve como algo muito precioso. É uma árvore majestosa, encontrada nas regiões montanhosas do Líbano, da Síria, Turquia, Chipre, Marrocos, Argélia, Noroeste Africano e etc. O cedro atinge até 40 metros de altura, irmãos, e 14 metros de diâmetro de tronco. Você consegue visualizar isso? Eu deveria ter pego alguma imagem, é verdade, para ilustrar. 14 metros de altura, 40 metros de altura, 14 metros de tronco. O cedro foi escolhido, irmãos, como um emblema, por exemplo, da bandeira libanesa, simbolizando força e imortalidade. Existem muitos tipos de cedro, mas o cedro do Líbano é uma espécie mais velha e mais forte, podendo viver ao longo de 70 anos. Nos primeiros 3 anos de vida do cedro, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta tem somente 5 centímetros. Preste atenção. O cedro, do qual o salmista diz que o justo florescerá como palmeira e crescerá como cedro. O cedro cresce primeiro para baixo, 1,5 metro, e segundo os especialistas, 5 centímetros para cima. Mas depois que cresce, segundo os estudiosos, vive cerca de 70 anos, chega a 40 metros, 14 de diâmetro de tronco, porque cresce com estabilidade, irmãos, porque cresce com profundidade. O seu crescimento, embora sendo lento, ele acontece de forma visível a todos no tempo certo. Assim somos nós como igreja, irmãos. Quem sabe esses primeiros 20 anos de história dessa igreja foram os anos de criar raízes profundas, amém, irmãos? Raízes profundas. Um tempo de seca, um tempo quando o pastor Eugênio sentou debaixo da mangueira e projetou esse tempo, e que alguém disse: não constrói um prédio desse tamanho não, vocês não vão ter dinheiro para isso não. E depois a gente descobre que a nossa relação com a associação local é conturbada desde a sua origem, porque a gente sempre teve posicionamento. Quando o movimento neopentecostal invadiu as igrejas da região, o pastor da época também se posicionou. Não porque a gente é melhor, porque a gente tem convicção do que a gente crê, o que significa ser um povo batista. Raízes teológicas, raízes históricas, raízes de atuação.
E quem sabe Deus agora nos permite a sermos como cedro, amém, irmãos? Grandes, vistosos, largos, ocupando espaço do bairro, da cidade, do estado e do mundo. Afinal de contas, somos uma igreja generosa e missionária, esse é o nosso propósito. Cedros, irmãos. O justo crescerá como palmeira, tamareira, raízes, mesmo em lugar seco, no tempo seco, consegue dar fruto. Não foi assim na história dessa igreja? Mas ele cresce como cedro também. Mas há algo ainda mais precioso sobre o cedro. É que, diz o especialista, que a raiz dele, quando cresce muito, atinge uma rocha contínua. Ela não se deixa vencer pela rocha. Mas ao contrário, diz o especialista que o cedro, ele abraça a rocha. E isso explica porque que ele chega a 40 metros de altura, a 14 de diâmetro, e mesmo assim se mantém firme de pé. Porque ele abraça-se com a rocha, suas raízes estão entrelaçadas à rocha. É isso que Deus espera de nós, irmãos, como igreja. Espera que possamos crescer literalmente agarrados à rocha. E quem é a rocha? 2 Samuel 22:32 diz: porque quem é Deus além do Senhor? Ele é rocha. Quem é rocha senão o nosso Deus, amém, irmãos? Lembre-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Salmo 74:35. Percebe que a Bíblia nos diz que o justo cresce saudável, irmãos, com raízes profundas, se tiver abraçado como cedro a rocha. E é o próprio Jesus, em Mateus 7:24-25, que diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. Amém, irmãos? Contando com a atenção dos irmãos. Tinha os seus alicerces firmados na rocha. Preguei sobre esse texto recentemente. Casas construídas superficialmente, que não se deram o trabalho de escavar, de encontrar ali uma base suficiente. Se chegamos a 20 anos como igreja, irmãos, e se Deus tem feito o que fez por nós, se somos hoje de fato uma igreja relevante, atuante, respeitada pela comunidade não cristã e cristã, pela comunidade evangélica, não somos, nunca fomos menores do que ninguém, nem nunca queremos ser melhores do que ninguém. Somos a igreja do Senhor, que cria raízes profundas e que se abraça a rocha, que é Cristo, que nos sustenta, amém, irmãos? Portanto, não há quem se levante, não há mal, não há ataque, não há língua falatória para falar mal dessa igreja, desse pastor, porque essa igreja, irmãos, cresce com raízes como palmeira, cresce como raízes como cedro, Fabiana, está abraçada na rocha, e a rocha é Cristo, cabeça da igreja, amém, irmãos? E esse é o nosso desafio, irmãos, mesmo diante das adversidades, continuarmos crescendo, amém, irmãos? Crescendo, porque esse foi o tempo de criar raízes, esse foi o tempo de vencer a sequidão. Já não estamos mais no tempo de deserto, não. O tempo de deserto foi quando não se via nada aqui. Agora estamos no tempo de fato de darmos o fruto. Mas há uma questão que não pode ser ignorada. É que o salmista diz que o justo florescerá como palmeira, ou como você já aprendeu, tamareira, ou seja, criará raízes, mesmo em solo adverso, dará resultado mesmo não tendo os recursos adequados. Não foi assim na nossa história, não é assim na nossa história de igreja. Cresce como cedro, cresce não só para cima superficialmente, mas cresce firmado na rocha. Mas sabe por que isso acontece, irmãos? Porque o verso 12 e o verso 13 responde: porque estão plantados na casa do Senhor, amém?
Essa é a diferença. O lugar onde estão plantados. Perceba que nós vimos primeiro sobre a qualidade dessa árvore. Qualidades indiscutíveis. Qualidades de uma árvore robusta, que se identificam como firmes, como árvores que têm raízes, tanto a palmeira da sua forma, quanto o cedro. Mas o que faz diferença é estar plantado na casa do Senhor. Não existe outro lugar, melhor lugar, para se crescer emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Não existe outro lugar que se possa desfrutar de bênçãos como essa que nós vivemos nesses últimos dias, mas que temos vivido ao longo desses 20 anos como igreja. A casa, irmãos, a presença do Senhor nos garante sermos como palmeiras, ou tamareira, suportando as adversidades, agindo e reagindo, mesmo com recursos adversos. Sermos como cedros, grandes sim, robustos, mas seguros. Não é crescimento por oba-oba, não é crescimento pelo eis que te digo, não é crescimento pelos movimentos que vêm e passam, mas pelos princípios da palavra. E isso leva tempo para ser construído, assim como a raiz de um cedro leva 5 anos crescendo para baixo. A casa do Senhor, irmãos, o garante. O salmista diz no Salmo: como é agradável o lugar da tua habitação. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar no pátio com todo o meu coração, de todo o meu ser. Aclamarei ao Deus vivo, até o pardal encontrou um lar, a andorinha fez um ninho e cria seus filhotes perto do seu altar. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores. Pastor Exaltino Gomes, irmãos, escrevendo um pouco sobre esse Salmo 84, que foi esse texto que eu li agora, ele diz que o Salmo sobre 23 fala do hóspede na casa do Senhor, já o 84 trata do hospedeiro. O Senhor é hospedeiro, Ele é a fonte da felicidade e graça para os viventes. O Salmo fala da felicidade de se estar na casa de Deus. O ensino é claro: o melhor lugar do mundo é onde se desfruta da presença de Deus, no nosso caso, no templo. Hoje não precisamos viajar a Jerusalém, mas precisamos vencer os nossos desafios, para não abrir mão de estarmos nesse lugar, porque é aqui que a gente cresce como palmeira e como cedro. Amém, irmãos? Árvores na casa do Senhor revelam o seu retrato, o retrato oficial do Senhor. Geram frutos, e por que não dizer o fruto do Espírito registrado lá no livro de Gálatas. A certeza da presença do Espírito Santo, não por causa disso ou daquilo outro, mas por causa daquilo que é vivido no dia a dia. Como diz um certo pregador conhecido: não me impressiono com a língua que você fala, quero saber a presença do Santo Espírito por meio da presença do fruto que ele gera na tua vida. Essa é a verdade gerada, irmãos. A igreja é o melhor lugar do mundo, irmãos, para se estar, amém? Nela nós temos a oportunidade de crescimento saudável, crescimento com raiz. Ela nos proporciona momentos inesquecíveis. Quem viveu, viu. Quem esteve, se alegrou. Quem pôde, quem abriu o coração, recebeu. Porque na casa do Senhor, irmãos, as árvores são como solo fértil da palavra pregada e ensinada no púlpito, nas celebrações, nas reuniões, nos encontros. Aqui nós somos protegidos pela vara e pelo cajado também do pastor. Aqui não só tem florzinha não. Aqui não sei você nasceu para vencer não. Porque se queremos crescer como cedro, precisamos ser conduzidos pelo cajado, através do ministério que nos é confiado. Aqui nós assistimos uns aos outros, aqui nós amamos uns aos outros, instruímos uns aos outros, corrigimos uns aos outros, socorremos uns aos outros. Aqui recebemos boas influências, mesmo reconhecendo que na casa do Senhor nem todo vaso é usado por Deus, nem todo vaso é honrado, é honra diante de Deus, mas isso não tira de forma nenhuma
o brilhantismo desse lugar santo e consagrado e separado para nos abençoar, amém, irmãos? Sim, irmãos, a igreja é esse lugar especial, por isso precisamos estar plantados na casa do Senhor. Aliás, plantados numa casa só, né, irmãos? Resolve a tua vida, em nome de Jesus. Me espanta ver com a facilidade que alguns dos nossos irmãos que precisam resolver a sua vida, se são membros ou não dessa igreja. Minha palavra é de alegria e eu já preciso terminar, mas eu preciso dar essa palavra. Nós temos irmãos aqui, irmãos de muitas origens: origem neopentecostal, origem pentecostal, origem batista de outra conversão, da brasileira, da nossa própria conversão. Meu irmão, abra o olho, você já tem uma casa para estar plantada, amém? Ah, pastor, mas não custa nada. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, não se iluda. Louvado seja Deus pelas igrejas que vieram, foi uma bênção na quarta-feira, mas no sábado e na quarta eles só vieram porque foi articulado, e eles não estão errados não. No sábado estava tendo programação nas igrejas e eles não cancelaram não, vieram para receber a homenagem. Eu pedi, pelo amor de Deus, venham. Tive que ligar para um. Você sabe o que eu estou falando. Nós não tivemos a presença maciça por parte dos nossos irmãos das demais igrejas nas nossas celebrações, fora a quarta-feira, irmão. Não se iludam. Aliás, nem da própria igreja em algumas ocasiões a gente teve, né? Porque se você não percebeu, seus irmãos que estavam aqui na corrida missionária, na corrida solidária, sentiram falta da igreja, não sentiu, eles? Sentimos falta de alguns irmãos, porque a programação não era só para quem ia correr, não. A gente precisa se resolver, irmãos. Precisa saber quem é seu pastor, quem você ouve, qual a igreja que você congrega. Num domingo você veste a camisa, eu amo a tua casa, no outro domingo você já está, peraí, gente. A tática de ganhar os crentes pela boca permanece por aí, viu, irmão? É por isso que nessa igreja aqui, muito tempo nós batemos e eu disse, louva a Deus que essa igreja aprendeu que a comida não é o mais importante. No cartaz de aniversário dessa igreja, jamais vai estar dizendo lá que vai ter churrasco. Quem quiser vir, venha, porque vem cultuar. E chegar aqui, recebe o que tiver, seja um bicho, um pedaço de bolo ou o que tiver. Eu não quero que venha pela comida. Irmãos, é isso que faz a gente criar raiz, não ser um crentezinho levado por qualquer vento. Saber qual é a casa que eu moro. Eu tenho uma casa para morar, Felipe, você tem a sua. Eu não moro em Olinda, eu tenho uma em Olinda, está lá, me aguardando, e ela há de ser ocupada brevemente. Mas irmãos, imagine se o seu pastor vivesse cada domingo, cada oportunidade, não viesse um culto. Pode isso? Para o membro pode não, meu irmão, chega. Você tem igreja de 20 anos, seja maduro, tenha compromisso com a sua igreja local, né, irmãos? Quando for para a gente apoiar, a gente apoia, não tem problema nenhum com isso não. Mas você precisa ter plantado aqui. Fique de pé, em nome de Jesus. E por favor. É na casa do Senhor que nós somos preservados, amém, irmãos? Preservados, porque nem sempre quando a gente vai para outro lugar, a gente ouve o que a gente crê, viu? Certamente, certa vez eu fui aqui a uma programação com alguns irmãos da igreja, e ao final do culto, não corre ninguém, e ao final do culto, literalmente eu precisei orientar alguns irmãos, porque nós sabemos em que nós cremos, irmãos, e esse é o nosso desafio, criar raiz. Mas por fim, irmãos, o texto fala, sabe de quê? O texto diz de que essa palmeira, ou tamareira, cresce como cedro, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, diz o texto que eles florescerão nos atos de Deus, amém? Na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e verdor, com um propósito claro, anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Você não tem a sua Bíblia aberta aí, que você já está de pé, mas eu posso destacar os verbos aqui. Os justos florescerão, como palmeiras crescerão, como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do Senhor, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes, cheios de vida, anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Florescer, frutificar, continuar verdejantes, cheios,
plantados. Portanto, irmãos, se queremos ser uma igreja relevante para os próximos anos, até a volta de Cristo, precisamos ser uma igreja enraizada na rocha, amém, irmãos? Cresceremos como cedro, seremos grandes, vistosos, mas seguros. Por essas portas, nenhum vento de doutrina que não seja genuinamente bíblica há de entrar. Em nome de Jesus está repreendido, amém, irmãos? Cresceremos passo a passo, banco a banco, de 6 em 6, de 3 em 3, de 2 em 2 batizando, mas cresceremos, amém, irmãos? Não vamos nos corromper, mas não sejamos tolos, irmãos, porque só os tolos não enxergam o que Deus faz. Não sejamos insensatos, olhando para o arraial alheio e achando que só o arraial dos grandes ministérios, Joana, são abençoados. Lá estão os maiores problemas, quanto maior, mais problema. Ah, meu irmão, meu coração está regozijante, feliz, orgulhoso, realizado, daria muitos adjetivos, na certeza de que em Cristo nós vamos continuar avançando, amém, irmãos? Dando frutos, para a glória de Deus. Mesmo na velhice, eles continuam dando frutos. Aqueles que antes trabalhavam na construção, agora são pilares de oração, amém, irmãos? É assim que funciona. Os mais jovens assumem um cajado, assumem um bastão. Os mais jovens pegam na vassoura, ou deveriam pegar. Árvores plantadas na casa do Senhor dão frutos. Árvores plantadas na casa do Senhor crescem. Árvores plantadas na casa do Senhor estão firmadas na rocha. A pergunta que você precisa responder: aonde você vai estar plantado, irmãos? Qual outro lugar melhor para você plantar as plantas dos palmas dos seus pés, senão na casa do Senhor, irmã Célia? Por isso, querido, se você ainda não consegue enxergar que essa casa é especial, a minha oração é que você confesse ao Senhor, abra o seu coração e permita-se ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Se a sua vida não tem passado de galhos secos de uma árvore qualquer, quem é de 1900 antigamente sabe do hino que eu estou cantando. Não adianta rir que você se entrega. Examine-se a si mesmo, cada um de nós, diz a palavra. O convite: renda graças ao Senhor, amém? Porque Ele é bom, amém? Os justos florescerão como palmeiras, crescerão como cedros. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos pátios do nosso Deus. Ainda na velhice produzirão frutos, verdejantes, continuarão cheios de vida, anunciarão: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Vamos entoar esse cântico de uma única vez direto, se a gente puder, e assim a gente conclui a celebração dessa noite.